Respeitável público, vai começar a espetacular apresentação de arquitetura de serviços Nokia. Então se liga só, meu irmão, e receba a sapiência das teles na sua mente. E nojento, sapiência das teles. Por conta da bagagem de uma rede legada com tecnologias antigas, a rede do provedor de serviço muitas vezes é composta de uma variedade de tecnologias que, por sua vez, gera para manutenção e operação elevados custos. Não é fácil realizar a substituição dos equipamentos por novos, visto que isso também acarreta em mais dinheiro. Além disso, existem os clientes dos provedores de serviço que, por opções diversas, preferem manter essas tecnologias em sua rede. Também é inviável manter todas as redes separadamente por tecnologia. Tendo esses pontos como motivador para mudanças, o IP-MPLS é utilizado para transportar todos esses serviços, aproveitando a infraestrutura de serviço. E aí, seu mão de vaca? Não quer gastar uma graninha, é? Mas tudo bem, não se desespere, ainda existem soluções para isso. Podemos utilizar alguns serviços numa rede MPLS. A VPN significa Virtual Private Network, traduzindo para o português, rede privada virtual. A VPN é uma rede na qual um provedor de serviços compartilha sua infraestrutura para prover serviços privados para os seus clientes. Da perspectiva do provedor, ela é virtual, ou seja, a rede do cliente não tem efeito na rede do provedor. Da perspectiva do cliente, ela é privada. A rede é um conjunto de dispositivos que se comunicam entre si. O serviço significa uma entidade lógica que referencia um tipo de conectividade. Dentre elas se destacam serviços como Internet, VPN Layer 2, VPN Layer 3, e também são considerados serviços os mirror, ou seja, espelhamentos de tráfego para determinado servidor. Na Nokia, o serviço é identificado por um ID específico. A terminologia do provedor de serviços é usada para descrever a posição física de determinado dispositivo na sua rede. Provider Edge é um dispositivo que tem ao menos uma interface fora do domínio do provedor. Provider Core, dispositivo que tem todas as interfaces internas no domínio do provedor. Ele suporta interfaces com grandes velocidades e são primariamente desenhadas para prover capacidade de encaminhamento de grandes quantidades de dados. E o Customer Edge são dispositivos alocados no cliente, ou seja, fora do domínio do provedor. Suas interfaces são conectadas aos roteadores PS em interfaces SAPs, que no decorrer deste vídeo vamos apresentar. Um dos serviços é o Virtual Private Wire Services, o VPWS, que são serviços ponto-a-ponto Layer 2. Temos como VPWS o cPipe, ePipe, aPipe, fPipe e ePipe. Virtual Private LAN Services, também conhecido como VPLS, são serviços de VPN Layer 2, multipoint to multipoint. Resumidamente, a rede do cliente parece estar em uma mesma LAN, mesmo estando em sites remotos um do outro. O VPLS funciona baseado em um endereçamento de MAC. Virtual Private Routing Network, VPRN, também conhecida como VPRN ou VRF.
Esses serviços são serviços VPNs Layer 3, IP multipoint to multipoint. E na figura pode-se observar que as VPNs podem existir tabelas de VRF de IPs distintas, de maneira que uma não se comunique com outra. Ela é utilizada no IP MPLS mais BGP, com a família VPN. Em adição aos serviços baseados em VPN, o 7750 SR também suporta o Internet Enhanced Service, também conhecido como IES. Ele é um serviço Layer 3 de acesso à internet, onde é atribuída ao cliente uma interface IP para conectividade à internet. E perante a todos os serviços já expostos, vamos dar ênfase ao VPWS, também conhecido como VLL ou Virtual Leased Line. O VPWS encapsula dados do cliente e transporta via IP ou MPLS na rede do provedor de serviços. O VPWS é às vezes referenciado como uma VPN de Layer 1, porque não há aprendizado de MAC nesse serviço. O roteador de serviço Nokia é capaz de prover serviços Ethernet ponto a ponto, Frame Relay, ATM, Asynchronous Transfer Mode ou TDM, Time Division Multiplexing. É adequado para clientes que procuram por simples conexões ponto a ponto que suportam Ethernet. O VPWS ou VLL ou PseudoARI é um circuito Layer 2 emulado construído para cruzar uma rede MPLS, que pode transportar PDUs Layer 2. PDU significa Protocol Data Units, como se eles fossem transmitidos em um meio de mídia nativo, ou seja, as extremidades de ponta requerem a tecnologia específicas. Em alguns casos, o PseudoARI, que a gente pode chamar aqui nas tecnologias dos roteadores Nokia, é o ePipe, que transporta tecnologias Ethernet, o aPipe, que transporta a tecnologia ATM, fPipe, que transporta a tecnologia Frame Relay, e o cPipe, que transporta a tecnologia TDM. Existe também o ePipe, que ele transporta somente os pacotes IPs, ou seja, cada uma das extremidades de Layer 2 podem ser contidas diferentemente. Falando um pouco sobre o cPipe, ele emula um circuito TDM ponto a ponto. Os PEs necessitam de cartões MDA Sonnet instalados nas placas, os cartões MDAs. Falando um pouco sobre o fPipe, que transporta as tecnologias Frame Relay, eles emulam circuitos Frame Relay. Os PEs necessitam também de MDA Sonnets, onde elas vão transportar os quadros Frame Relay. Falando também um pouco do ATM, que emula os serviços ATM, ele transporta todos os pacotes ATM ao longo da rede, através do MPLS, também necessita das placas de ATM. Explicando um pouco do aPipe, ela provém interconexão IP entre diferentes tecnologias Layer 2, ou seja, as placas também são placas Sonnet SDH instaladas, as MDAs, porém, em um lado eu posso ter uma tecnologia Ethernet e da outra eu posso ter um Frame Relay ou qualquer uma das variáveis desse slide, de maneira que a única coisa que vai ser transportada pelo túnel serão os datagramas IPs. E falando um pouco sobre o ePipe, ele emula o serviço Ethernet. As placas, a tecnologia vai se comunicar com o Ethernet, porém as placas que são instaladas nos PEs são placas que provêm a tecnologia. Não entendi.
Mas para que servem esses túneis, esses pseudo-wires? Basicamente, um cliente do Service Provider gostaria de se comunicar o roteador dele com outro, e ele vai utilizar a rede do Service Provider para fazer essas conexões de maneira transparente. Vamos explicar um pouco sobre o funcionamento do transporte dos serviços. Um Label Switch Path é uma entidade lógica que representa conexões de label MPLS entre layer, Label Edge Router. Pode ser definido como uma sequência de labels e ações de labels realizadas nos roteadores MPLS para encaminhar pacotes de um ponto A para um ponto B, usando a comutação de label. Um LSP sempre começa de um e-layer e termina em um e-layer, lembrando que o caminho é sempre unidirecional, fim a fim, que pode carregar tráfego do ponto A ao ponto B. Para entender o processo de encaminhamento de pacotes no MPLS, precisa-se ter em mente como o pacote deve ser tratado em toda a sua trajetória. O roteador, durante o processo de encaminhamento, realiza nos pacotes a tratativa de inclusão, retirada ou substituição de determinados labels, para que o destino de determinados pacotes chegue ao caminho correto até a sua FAQ. No POP, o roteador realiza a retirada do label MPLS e entrega o pacote sem labels para que o serviço específico, quando o roteador faz o papel de e-layer. No push, o roteador adiciona um label MPLS no pacote que irá passar pela rede. Isso ocorre quando o roteador realiza o papel de e-layer. E no swap, o roteador recebe um label e o substitui por outro para que o pacote seja encaminhado para o destino correto. Isto ocorre quando o roteador faz o papel de LSL, ou Label Switch Router. Em MPLS, a FAQ é um conjunto de pacotes com prefixos IP de destino com características similares que podem ser encaminhados no mesmo lugar. Esses pacotes podem utilizar o mesmo label MPLS para transporte. No exemplo abaixo, conforme topologia, existem processos pré-determinados na comunicação de labels, processos estes que chamamos de sinalização. Em MPLS, a sinalização pode ser RSVP ou LDP. Reforçando um pouco no nosso exemplo, explicando um pouco da FAQ, aonde se baseia, e falando um pouco da pré-sinalização, que já foi dita que pode ser o RSVP ou o LDP. Nesse caso, o e-layer é o detentor do prefixo de FAQ. No nosso caso é o IP 20.20.20, e esse 20.20.20 está conectado à rede R3. O e-layer sinaliza o label que deve ser adicionado para chegar nele. É o label que vai receber, vai realizar o POP e que vai encaminhar os pacotes do MPLS para o seu cliente, aonde vai terminar o serviço. Quando o pacote MPLS for tratado, o label que foi pré-sinalizado no nosso exemplo, o label 100, o LSR vai determinar que para 100 ele deve receber o label 200. Lembrando que é isso, a definição para que o pacote percorra o caminho posteriormente é chamado de swap. E na última etapa, o roteador é o e-layer, que é o roteador onde nasce o serviço, e aonde ele vai acrescentar o label de push no pacote aonde for encaminhado para o e-layer, que é o roteador de destino que vai entregar os pacotes para o seu cliente.
A pesquisa da FEC é realizada somente nos roteadores de Ingress-Layer, conhecidos como ELAyer. A pesquisa FEC determina o next hope e o label que deve receber o push dentro do pacote para chegar ao LSR predeterminado. O papel do LSR é somente realizar o swap dos labels e operações previamente determinadas. Reforçando o nosso exemplo, em uma rede já MPLS, os caminhos já são pré-sinalizados via RSVP ou LDP, e nesse caso, para chegar a FEC 100.100.100, o usuário da direita, associado a um Ingress-Layer, quer encaminhar o pacote para a FEC, onde está associada ao Ingress-Layer. Este pacote é entregue ao Ingress-Layer, que realiza o push de label, neste caso o label 1. Este label é entregue ao LSR. O LSR, por sua vez, faz um swap de label, ou seja, ele retira o label 1 e acrescenta o label 2. Ele sabe que para chegar a FEC 100.100.100, ele precisa mandar o label 2, e o label 2, o next hope, é o próximo LSR. O LSR, que tem o seu label 2, faz novamente um swap, onde ele retira o label 2 e acrescenta o label 3, onde o label 3 aponta para o Ingress-Layer, aonde está associada a FEC. Por sua vez, o Ingress-Layer é onde está associada a rede da FEC, que é a rede local. Ele faz o pop deste label, ou seja, ele retira o label 3 e entrega o seu pacote para o CL destino. E aí termina o processo realizado pela comutação de labels no protocolo MPLS. Da mesma forma que foi realizada o transporte de labels, para que o serviço seja transportado, necessita-se que ele seja conhecido entre os PS, entre os ELAyer e ELAyer. Esse pacote é encaminhado para o Ingress-Layer, ou PE. A ele é acrescentado uma label de serviço, onde ela vai ser identificada aquele pacote. Ela vai ser também acrescentado o label de transporte, onde vai sofrer os swaps até chegar ao Ingress-Layer, o PE destino. A isso ele vai ser retirado o label de transporte, vai ser realizada a leitura do label de serviço, e o label de serviço sabe aonde tem que entregar o pacote para o seu destino correto. E a você que chegou até aqui, meu muito obrigado pelo seu tempo, e espero que você aproveite um pouco mais na continuidade que daremos nos testes de laboratório para serviços ePipe com túneis MPLS, com túneis GRE, e até a próxima. Abraços!